Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, diante da situação atual aí do nosso Brasil, em termos de política e cultura, vamos dizer assim, que são dois dos pilares fundamentais da nossa nação, entre outros, é claro que as pessoas necessitam, isso não é só uma questão de opinião, não é uma questão de estilo de vida. Existe a necessidade das pessoas estarem informadas. E existe a necessidade também das pessoas buscarem pelos meios mais verdadeiros de se transmitir a real situação no Brasil. E é óbvio que nenhum ser humano, por mais dedicado que seja, vai conseguir abarcar todos os setores, todo o entendimento de todos os elementos que estão aí na realidade. Mas, por exemplo, no que se refere ao trabalho dos jornalistas, bom, um jornalista comprometido em transmitir a verdade, ele vai se esforçar para isso, mesmo que isso lhe custe a carreira, lhe custe o salário, lhe custe uma série de vantagens materiais e mundanas. Mas ele está disposto a ir até o fim para informar de uma maneira responsável e a mais íntegra possível o cidadão, o seu leitor, o seu espectador, não importando o quão arriscado isso possa ser, esse empreendimento, mas ele busca a verdade com todo o trabalho que isso dá, porque buscar a verdade dá trabalho mesmo. Eu sou um estudante há 20 anos e ainda assim um caminho muito longo ainda pela frente, muita coisa a aprender. Então o trabalho jornalístico que vai nesse sentido não é só a questão de ser um trabalho bem intencionado. Um socialista, um esquerdista, por exemplo, bem intencionado, um socialista ou um esquerdista, um comunista iludidos, podem estar movidos pelas melhores intenções e ainda assim conduzir as pessoas para o erro. Eu conheço muita gente assim. Então, é claro que nós, sobretudo nós, réis mortais, que não somos geniais, devemos buscar sempre não só a informação que seja mais verdadeira, buscar mesmo, assim, sabe, estarmos interessados em assimilar a informação, estarmos dispostos a ouvir os diálogos que existem, aí nas mídias, tanto nas mídias oficiais quanto nas mídias alternativas, buscar ouvir os dois lados, mas também, vamos falar a verdade, gente, quando você tem lá, vamos pegar dois exemplos, você tem lá um Guilherme Boulos fazendo um discurso todo emocionado e dramático sobre o sofrimento dos sem-terras que estão ocupando lugares, que estão promovendo destruição, caos, prejuízo e muitas vezes assassinato, entre o discurso do Guilherme Boulos, que tenta justificar e maquiar tudo isso, e o discurso de um Paulo Eduardo Martins, que puxa documentos, que procura decifrar esses documentos, seja sobre o processo em cima do Lula, seja sobre as atas do Foro de São Paulo, seja sobre as declarações mais recentes, de deputados e outras espécies de políticos, e quando ele procura fazer uma análise sobre a situação atual da política no Brasil, em que ele coloca dados, cita fontes e mostra não só o estado em que estão as instituições, uma boa parte delas, sendo que ele também participa de alguma delas, no caso o setor político, e ainda procura fazer uma denúncia sobre o que um discurso inflamado esquerdista está tentando produzir nas mentes. É claro que, no meu caso, eu vou ficar ao lado do Paulo Eduardo Martins, que está procurando ser responsável, está procurando abranger mais dados, sem fazer propaganda, sem necessariamente estar defendendo este ou aquele candidato à presidência da República, mas estar, vamos dizer assim, procurando apontar mais detalhes que indicam méritos e deméritos, tanto de um lado quanto de outro. Bom, essa pessoa está sendo mais responsável, Ele não está procurando justificar nenhum crime e nenhuma declaração, polêmica ou radical de político algum, Ele procura ponderar.
É óbvio que ele está mais ao lado do Bolsonaro, ao lado da direita, mas mesmo assim ele não isenta essas pessoas, né? Ele procura não dourar a pílula, ao reconhecer também problemas, limitações, falhas nas pessoas, né, nos grupos de pessoas, de autoridades políticas que ele apoia. Né? Ao passo que quando você escuta um discurso de um Boulos ou de uma Gleisi, né, ou de um Lindbergh, a única coisa que há nesses discursos, é óbvio, você tem uma propaganda política intensa, esquerdista, e você tem a justificação de crimes. O Lula foi condenado por unanimidade por um juiz e 3 desembargadores. O processo foi lido, né, em rede nacional, ao vivo, 400 páginas, se eu não me engano. Né? Você tem uma tonelada de provas que indicam que o Lula merecia e merece ser punido por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, e ainda assim você tem muitos grupos de pessoas bem intencionadas, mas iludidas, que insistem em discursar a favor do ex-presidente Lula. Né? Então é claro que eu vou sempre me ater, né, sobretudo ao jornalismo que procura abranger mais dados e procura avaliar a coisa objetivamente, né, e ficar ao lado da verdade. Né? E qualquer pessoa que diga que a verdade é que o Lula está sendo injustiçado e que ele tem que ser solto para concorrer a presidente da República, sinceramente, essa pessoa precisa informar-se mais. E se não estiver muito afim de buscar pelas fontes de direita, que pelo menos assista, né, a toda a sessão que durou um dia inteiro sobre o julgamento do Lula e avalie todo o processo que foi lido em cadeia nacional. Então, mas além do trabalho dos jornalistas, é necessário que as pessoas tenham um pouquinho de interesse em instruir-se, em buscar não só informação, mas em buscar conhecimento, em formar uma inteligência e formar um conhecimento mais sólido, né? Porque na maior parte do tempo, todos nós brasileiros nos movimentamos muito em cima da superfície e desconhecemos as bases que fundamentam essa superfície. Nos debatemos muito nos diálogos, nas disputas políticas, nas atualidades políticas, mas esquecemos as bases. Quer entender de política, meu filho? Vai ler Aristóteles, vai ler Platão, né? Você vai ler um Thomas Hobbes, um Maquiavel, um Montesquieu, né? Um Stuart Mill, entre esses autores que eu estou citando, que são, né, vamos dizer, entre a nata, né, da erudição, você tem muito mais outros que não me vêm na memória. E entre esses que eu citei, muitos estão mais para a esquerda e outros para a direita. Ou seja, só esses autores que eu citei já, né, se lidos com vontade firme de querer compreender, de querer aprender algo, já formam uma base bem sólida para se ter uma noção sobre a situação atual, política e cultural no Brasil, e até espiritual. Isso que eu estou citando poucos, mas que são já grandes, e os quais eu também leio e também estou procurando me esforçar por compreender. Eu acho que um grande estímulo para o Brasil atualmente, de uma forma um pouco mais, uma forma pedagógica mais, vamos dizer assim, uma forma pedagógica alternativa e mais sumária, é o projeto Brasil Paralelo, em que você tem um grupo de jovens estudantes que estão organizando entrevistas com grandes estudiosos, grandes intelectuais, né, brasileiros. Estão procurando formar uma série de documentários mais ou menos atrelados entre si e que formam uma base para um grande estímulo ao conhecimento. Eu não acho que as séries do Brasil Paralelo substituam a leitura dos livros, mas elas são uma grande motivação, um grande incentivo ao estudo, um grande incentivo no sentido de se despertar as consciências para buscar mais informação, buscar mais conhecimento sobre o nosso país, sobre a nossa nação, né? E sobre uma série de valores, de filosofias e de ciências que também ajudaram a fundamentar a nossa nação, né? Então a série Brasil Paralelo é uma coisa altamente recomendável
eu assisto e recomendo aos outros, e não como substituto à leitura, mas como um estímulo à leitura e à busca do conhecimento, né? Sem dar atenção a uma série de cretinos, né, e de babacas aí pelo YouTube, que pretendem desmoralizar o projeto Brasil Paralelo sem oferecer nenhuma alternativa. Eu recomendo a todos, né, sobretudo aos mais preguiçosos para a leitura, que assistam a esses documentários e procurem tirar disso um estímulo para o estudo. Era mais ou menos isso.